O profissional farmacêutico ele tem uma grande atuação na área da saúde, né, em geral, né? Então, a profissão ela permite uma diversidade de atuações dentro da saúde. Especificamente dentro da farmácia hospitalar, ele fica responsável por toda a cadeia, né, relacionada ao uso de medicamentos. Alguns hospitais também fica responsável pela gestão dos materiais, além dos medicamentos, dos materiais também, tá? Aqui na nossa instituição a gente faz a gestão dos dois, né? Tanto de materiais quanto medicamentos. Então, quando eu falo da cadeia do uso de medicamentos, é tudo, desde definir o que vai ser usado na instituição, então cada hospital tem um perfil de paciente diferente, né? Isso está relacionado ao grupo de atendimento que é feito. Então, essa lista de medicamentos vai estar muito relacionada a esse perfil. E como que a gente define isso? Junto com a equipe médica, né? Com a instituição. Então, o que em geral o farmacêutico faz? Ele atua dentro da comissão, existe uma comissão que é prevista por lei, inclusive, né, para os hospitais, que chama Comissão de Farmácia e Terapêutica. Por que terapêutica? Exatamente para atingir esses grupos. E aí, nesse sentido, é definido o que a gente precisa ter, né? Então, essa lista ela é atualizada todo mês, porque vai mudando, né? Algumas coisas passam a ser usadas, vão gerando novos medicamentos, vão surgindo outras possibilidades terapêuticas, isso de acordo com as pesquisas científicas, a experiência das equipes, o perfil epidemiológico. Então, com a Covid, por exemplo, a gente teve assim, muita mudança, né, no perfil do uso dos medicamentos. Então, desde essa seleção até chegar lá no paciente, né, o medicamento, e depois de ser administrado, o farmacêutico volta, né, a ter uma etapa de monitoramento, que a gente chama de farmacovigilância. Então, é uma cadeia bem extensa, né? Nesse meio, né, depois da seleção, aí você tem toda a parte de planejamento, que geralmente é um setor mais administrativo que apoia, que na verdade é uma conta para saber quanto a gente precisa ter desse medicamento. Eu tenho que definir fornecedores, é o farmacêutico que faz isso, para garantir a segurança do que vai chegar para ser usado no paciente. Então, eu tenho que saber se tem registro na vigilância sanitária, né, na Anvisa. Eu preciso saber se essa empresa é uma empresa idônea, se é um distribuidor que foi visitado, né, que cumpre normas de segurança. Chegando aqui no hospital, aí começa a cadeia de armazenamento. Então, não é simples, né, para que a gente cumpra o processo de segurança propriamente dito. Eu tenho que ter uma identificação que apoie, né, as pessoas a conseguir identificar aquele produto. Eu preciso ter uma organização, uma limpeza muito bem feita, né? Eu tenho que ter controle de temperatura 3 vezes por dia. Então, tem várias questões técnicas, muitas delas são previstas em legislações também vigentes, né? Que são aí previstas dentro do Conselho Federal de Farmácia, dentro de Anvisa, vigilâncias locais. Então, a gente tem que cumprir todas essas normativas. Pensando em processo, a gente cumpre a cadeia de segurança, né? Então, existe todo um processo para aquele medicamento chegar no paciente. Então, como vai ser feita a prescrição, né? Que seria o nosso start. A farmácia só pode mandar o que está prescrito para um paciente internado, por exemplo. Então, o médico vai passar a visita, vai fazer a prescrição baseada nos critérios e diretrizes do hospital. Aquela prescrição ela vai gerar uma solicitação para a farmácia, né? Então, dentro desse processo, a maioria dos hospitais já tem isso de maneira eletrônica, né, em sistema. Por trás disso tem um cadastro, né? Então, esse cadastro também, quem é responsável é o farmacêutico. Então, o farmacêutico gera esse material técnico, né, esse material científico, e ele tem que deixar disponível isso para toda a equipe multidisciplinar que faz parte do uso, né? O médico que prescreve, a enfermeira que vai administrar. Então, ela precisa saber o risco, né? Esse medicamento, ele traz algum risco para o paciente quando eu fizer?
Talvez, né? Então, é gerado uma lista de medicamentos que a gente chama de alta vigilância. Então, as instituições que têm processo de acreditação ou que têm um setor de qualidade apoiando ali o uso de medicamentos, essa lista ela é básica, a gente precisa contar para as pessoas quais são os medicamentos que têm risco. E aí, a partir disso, ele faz a dispensação, né? Então, chegou, tá tudo certo, tá tudo armazenado bonitinho, tem a lista, tem a informação, tem a prescrição, ele vai fazer a dispensação. Mas para que eu consiga dispensar na dose adequada, isso é unitarizado. Então, o farmacêutico hospitalar tem essa fase dentro do seu processo, que é essencial, praticamente todos os hospitais trabalham dessa maneira, que é unitarizando o produto.